aos corações dos irmãos e a pedido, né, de muita gente, até os comentários que foram feitos na última ministração que eu fiz, na qual eu estava sentado, né, e alguns irmãos falaram assim, a Milka, não sei como é que ela está se contendo ficar sentada ao estar ministrando ali, né, e vocês, os irmãos, sabem que eu me empolgo muito quando eu estou ministrando a palavra do Senhor e o púlpito fica pequeno, né, para mim. Então hoje eu vou estar de pé para estar falando com os amados irmãos, né. Em segundo lugar, eu quero agradecer o testemunho abençoado que Amanda e Yasmin, né, enviaram para nós. Elas prontamente, né, se colocaram à disposição para estar, né, revelando o Senhor e dando testemunho do que o Senhor fez na vida dessas duas gerações, mãe e filha. Que Deus possa abençoar grandemente vocês e muito obrigada, né, por vocês disponibilizarem esse vídeo para a gente estar passando para nossos irmãos da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-los, tá bom? Bom, amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu vou estar ministrando nessa noite, eu coloquei como título riquezas, né? E pensando na palavra riquezas, a gente logo vem em mente assim, né? Riquezas nos reporta a pensar em uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem bons carros, uma casa luxuosa, que se veste bem, que faz viagens. Então a gente já logo é capturado a nossa mente em pensar numa riqueza terrena, né? E quando a gente menos se percebe, a gente está ali fazendo um comentário com amigos a respeito de um parente nosso que é rico, que foi para a Disney e que foi para a Europa, né? A gente não se dá conta que às vezes a gente não tece, né, esses parentes que são bem mais sucedidos e a gente gosta de estar falando. Só que eu quis, né, dizer riquezas porque existem dois tipos de riquezas. Há riquezas celestiais, né, que é o céu, e a riqueza terrena, né, que muitas vezes a gente fica muito capturado quando se fala dessa palavra. Por isso que eu coloquei esse tema de riquezas. E para, né, adentrar e conversar um pouco com vocês essa noite sobre, né, essa palavra riqueza, nada mais, né, oportuno da gente, né, ir lá, né, naquela passagem do jovem rico. Essa passagem encontra em 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou me adeter ao evangelho de Marcos, capítulo 10, do versos 17 ao 22. Então, os irmãos que estão com as suas Bíblias aí podem estar acompanhando a gente na leitura. Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 22, que diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Então, amados, vamos estar meditando um pouco nessa ministração, nessa palavra,
né? Vamos conversar um pouco com esse texto e refletir um pouco nesse texto, né? E eu levantei, né, 5 tópicos para a gente estar observando, né, esse fato que aconteceu ali. Primeiro tópico que eu coloquei, né, o encantamento da juventude e da riqueza. Vale a pena ressaltar que esse homem era jovem e era rico. Ele tinha esses dois atributos de estar vivendo, né, a fase da sua juventude, e ele tinha um poder aquisitivo, ele tinha muitas propriedades. Então você pensa bem, né, se a gente reportar para o tempo de hoje, né, o quanto que as pessoas almejam estar, né, vivendo essa fase, né? Então se paga muito caro e é muito cobiçado ser mais jovem, aparentar mais jovem do que é. Então o mercado para, né, a restauração é muito grande. Então o comércio nessa área acaba sendo muito rico, porque as pessoas correm atrás, né, de ter uma boa aparência, de ter um corpo, né, bem delineado. As pessoas acabam, né, pagando muito caro para fazer plásticas, né, para tirar imperfeições do seu corpo. E todo mundo gosta sempre de se aparentar mais jovem. Então você imagina, né, que aquele homem, né, ele tinha esse benefício, ele estava vivendo essa fase, ele era jovem. Então, né, é uma fase muito cobiçada, né? Para os que já passaram, a gente sempre quer, né, voltar, né, ao passado, ter 20 anos, mas com a cabeça de 40, a gente sempre fala dessa forma, né? Então esse jovem estava, né, vivendo essa fase cheia de quê? Né? De paixões. E além dele ser jovem, ele era um jovem rico, que ele poderia ter acesso a tudo, né, que ele assim desejasse, né? Então, ele estava no melhor da sua vida, a gente pode pensar assim, né? Porque ele era rico e bem-sucedido. E provavelmente, né, ele estava mergulhado nas paixões da sua idade. E é estranho, né? É estranho ele parar Jesus no caminho para fazer essa pergunta sobre, né, algo que não era da dimensão terrena, mas de uma dimensão celestial. Porque provavelmente ele estava muito mais envolvido com as coisas terrenas, com as paixões desse mundo, capturado pela vaidade. Por quê? Porque 2 Timóteo, capítulo 2, 22, diz assim, né, para os jovens: fogem também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com o coração puro invoca ao Senhor. Então, quantas vezes, né, a gente vê jovens que nessa fase eles são capturados pelo mundo, né? Jovens que se encantam com as ofertas, com as tentações, né, deste mundo, com as paixões desse mundo, e eles se afastam de Deus, né? E muitos deles falam assim: estou afastado mesmo da igreja, mas eu vou voltar. Um dia você vai ver que eu vou voltar. Talvez ele está falando assim: olha, eu vou voltar quando eu estiver mais idoso, quando eu estiver velho, ou quando eu estiver, né, com uma idade mais avançada, eu voltarei para a igreja. Porque ele quer o quê? Na concepção dele, desfrutar desse tempo, né? Porque existem muitas oportunidades e muitos convites que o mundo faz ao jovem. Então, como é difícil, né, na juventude, você não cair nos encantos. Por isso que lá na carta aos Timóteo, ele está falando assim, né? Foge, dá o fora, sabe? Sai de perto das paixões,
Porque paixões por si só já está te dizendo que é algo passageiro, que não tem firmeza. Então ele fala, sai dessas paixões, porque isso é temporário. Isso não vai te trazer, né, a raiz, ele não vai te trazer um solo fértil, ele não vai te trazer um solo firme. E a gente pode ver, né, no testemunho da Amanda, quando ela estava, né, na juventude, ela se encantou com o mundo, ela se encantou com as paixões do mundo e ela fez escolhas, né? E aí na juventude, graças a Deus, né, ao ver a sua filha se aproximando do Senhor, e aquilo ali impactou, né? E ela viu a necessidade dela também agora caminhar ao lado da filha, né, no caminho de Cristo. Segundo tópico que me chamou a atenção, né, foi: mais que falar, é preciso praticar, né? Aquele jovem, ele conhecia Jesus, ele reconhecia a sua soberania. Por quê? Porque ele chega diante, né, de Jesus e ele se prostra, ele se curva diante do Mestre. Então ele reconhecia que Jesus era soberano, né, que era um ser ali iluminado, né, e ele deveria toda aquela honra, toda aquela devoção. E aí ele chega, né, com todo o agrado, né? Talvez ele queria agradar Jesus. Quando ele chega e fala, bom mestre, então ele chama Jesus de bom. Logo depois Jesus o questiona, e mestre, né? Então ele reconhece Jesus e ele, né, fala palavras, ele aborda Jesus com algo bonito. Talvez ele estava querendo ali, né, agradar o mestre, ele queria impactá-lo. Talvez ele queria ter a aprovação daquela postura, né, daquela fala, né, do próprio Cristo. E aí, né, a gente fala assim, que é um ditado popular que a gente sempre diz que a primeira impressão é a que fica, né? Então, ele provavelmente queria causar uma impressão em Jesus. Ele queria, né, impactar Jesus. Ele queria agradar Jesus, né? E quantas vezes a gente quer causar uma boa impressão para Jesus? Quantas vezes a gente fala muito, né? E pratica-se muito pouco? Quantas vezes a gente faz declarações lindas para Jesus? Quantas vezes a gente posta textos bonitos nas redes sociais, né, sobre o que nós sentimos, né, por Cristo, mas muitas das vezes só ficam em palavras, né? Em Tiago, no capítulo 1, verso 25, diz assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, o que né, o escritor está ali dizendo para nós, né? Não basta só falar, mas é necessário praticar aquilo que se fala. Se a gente for observar, Jesus mais viveu do que teve tempo de praticar. Jesus viveu 30 anos e ele pregou 3 anos. Então, ele teve pouca oportunidade de ensinar, de salvar, de libertar, de curar, de praticar. Mas ele viveu. Ele viveu primeiro, né? Para depois ele o quê? Praticar aquilo que ele tinha de conhecimento, né? E o segundo tópico, né? O terceiro tópico, desculpa, que eu chamei de aprovação, né? E ensino. Meu avô,
ele sempre falava assim: olha, eu quero a sua opinião, mas eu não quero que seja do contra, né? Então, ele não estava querendo, né, a opinião. Ele não queria ouvir, né, o que o outro tinha para ensinar. Ele queria o quê? Apenas uma aprovação. E aí eu pergunto, será que aquele jovem, ele estava chegando diante de Cristo porque ele queria aprender? Se ele estava em dúvida, né, quanto ele iria, né, herdar o reino dos céus e como ele faria isso, ele estava disposto a aprender? Ou aquele jovem estava querendo a aprovação do Senhor? Se ele estava mais preocupado com a aprovação. Por quê? O próprio texto diz, né, quando Jesus pergunta para ele, né, sobre os mandamentos, ele tão logo fala: mestre, né, desde a minha mocidade e juventude eu tenho observado os mandamentos. Então ele conhecia os mandamentos. Talvez ele praticava alguns desses mandamentos, mas não todos, né? E aí Jesus olha para ele, né, e diz para ele o quê? Que faltava uma coisa, que ainda faltava uma, e que essa uma, né, era o quê? Amar o teu próximo. E ele não conseguia praticar, né, esse amor. E aí Jesus fala para ele da seguinte maneira: vai, né, vende, você dá aos pobres e segue-me. 3 verbos que Jesus pediu, né, de ação: vai, vende e segue-me. Então, você pensa assim, né, Jesus pede para ele praticar o amor. E ele, né, não sabia praticar o amor. Ele sabia falar do amor, mas não praticar o amor. No Evangelho de Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Muitas vezes nós queremos, né, jovens, a aprovação do Senhor. Quantas vezes nós queremos ser aprovados por Deus, né? Quantas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas a gente não quer saber da opinião de Deus sobre as escolhas que nós fazemos. A gente só quer que Ele aprove, mas a gente não está disposto, né, a ouvir a opinião do Mestre. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma jovem, e essa jovem me contava sobre um sonho que ela teve, e ela falava assim: Milka, eu sonhei e eu não estou entendendo que sonho é esse. E aí eu disse para ela que eu ia orar primeiro, antes, né, de eu conversar sobre esse sonho com ela. E fui orar ao Senhor. E depois entrei em contato, né, para dar uma explicação a respeito daquele sonho. E ela não gostou. E ela me disse assim: bom, eu vou pensar porque eu não estou identificando isso em mim. Aí, quando ela não gostou daquilo que eu passei, aquilo que me foi revelado por Deus, eu perguntei para ela assim: como você está? Né? Tá tudo bem? Aí ela começou a falar que a vida dela não estava bem, que ela tinha se envolvido com pessoas erradas, com amizades que a afastavam de Deus, que ela tinha perdido o emprego, que ela não conseguia se recolocar novamente no mercado, né? E que as coisas estavam indo de mal a pior. E eu disse para ela assim, que tudo que ela estava vivendo, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, né? Todo aquele desfecho ruim,
suas escolhas. Escolhas na qual Jesus não participou, na qual Jesus não foi convidado para estar. E aí eu falei para ela que ela precisava de um posicionamento, que ela precisava, de se posicionar com Deus, para ela começar, a ter uma vida de bênção sobre ela. E aí ela concordou, ela desligou, o telefone, concordando, porém muito triste. E ela disse: realmente, eu preciso me posicionar diante do Senhor. Então, muitas vezes, jovem, a gente quer aprovação, a gente quer uma palavra de otimismo, a gente quer uma palavra, a Milka vai falar uma palavra de bênção, a Milka vai trazer uma palavra assim, sabe, de vitória para nossas vidas, Mas o Senhor, Ele tem uma palavra de ensino, porque o ensino, nos coloca no caminho de Deus. O ensino da palavra nos coloca em boas escolhas. No caminho de Deus me coloca em Deus. E aí, amados, a gente vê esse jovem rico, que ele vai até Jesus, reconhece a soberania de Jesus, quer agradar a Jesus, Ele fala que cumpre, mas quando Jesus vai ensiná-lo, aí ele já não concorda, porque ele não estava querendo receber o ensino, ele não estava querendo aprender, ele estava querendo a aprovação de que, olha, tudo que eu estou fazendo está ótimo, não é? E quarto, tópico, eu coloquei assim: convencido e não convertido. Aquele jovem, a gente vê que ele conhecia os 10 mandamentos, mas ele tinha o conhecimento, mas ele não conseguia colocar na prática do dia a dia. Então, ou seja, ele era um religioso, Ele não passava de um religioso, e ele estava muito seguro disso. Quantas vezes a gente acha, ter um cargo na igreja porque eu fui no culto ao domingo, ou porque eu tenho, eu ministro na igreja, porque eu toco, eu estou seguro disso, eu me asseguro em cima disso, e impeço, de coisas, que o Senhor quer me revelar e entrar em mim, porque eu estou muito firme, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, E aí, o que acontece, A gente se convence muitas vezes, de muitas coisas, de muitos pensamentos. Basta eu ficar com aquilo na cabeça, Eu acabo me convencendo muito facilmente daquele pensamento que eu gerei dentro de mim, E aquele jovem, ele era convencido de que ele era bom. Talvez ele chamava Jesus de bom, mas ele se via como bom, Mas bom só Deus, porque Ele, é que ama incondicionalmente, é aquele que preparou o céu para mim e para você, um amor e a misericórdia que estende por toda a eternidade. Esse é bom, que não age conosco esperando algo em troca e não ama condicionalmente, mas Deus nos ama incondicionalmente, além do que a gente dá para Ele. E aí, quando as coisas se revelam, se mostra, quando é necessário a prática desse conhecimento,
Ali a gente sabe se é um convertido ou se é um convertido. Por quê? Porque quando eu me deparo com uma situação que me confronta, ali eu vou ver se aqueles ensinamentos que eu vou adquirindo ao longo da minha caminhada com Cristo, se eu consigo colocar aquilo em prática. É como se a gente estivesse numa escola, de culinária e aprendendo a fazer várias receitas, de alimento, e eu vou ficando cada vez mais, com o meu livro de receita recheado de vários pratos. Mas aí quando chega a visita na minha casa, aí eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi, E é a mesma coisa no mundo espiritual. Na hora que Jesus colocou aquele jovem a possibilidade, de praticar o amor, ele recuou. E a mesma coisa acontece na nossa vida, quando nós somos confrontados, quando nós nos deparamos com guerra, quando nós nos deparamos com enfermidade, quando nós nos deparamos com pandemia que estamos vivendo. E aí estamos verificando, se tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu armazenei dentro de mim, aquilo ali eu vou conseguir colocar em prática nessas horas, não é? Então o convertido é aquele que permitiu o ensinamento de Deus, da palavra, gerar em mim transformação, gerar em mim mudança de vida, gerar em mim postura, conduta, comportamentos, hábitos, escolhas. Porque a palavra de Deus, quando eu a pratico, ela produz isso em mim. Ela gera transformação em mim. Ela gera a presença do Espírito Santo em mim. E a presença do Espírito Santo em mim traz entendimento a todas as coisas que eu passo nesse mundo. Eu não fico alienado, porque o Senhor me dá visão espiritual para eu entender claramente o que se passa aqui na terra, o que se passa ao meu redor, o que se passa dentro da minha casa. Seja no âmbito de microsistema ou de macrosistema, o Espírito Santo nos traz entendimento e também nos traz consolo, nos traz paz, nos traz esperança em dias de trevas, em dias de escuridão, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis da nossa vida, onde a gente olha amigos, conhecidos, sendo atingido, seja pela questão, da enfermidade do Covid-19, ou seja por questões financeiras, a gente fica, muito abalado com tudo isso. Mas aquele que pega a palavra de Deus e a pratica, esses serão consolados. Por quê? Porque a gente se refugia em Deus, porque a gente espera nele e ele é o nosso socorro, E quando a palavra de Deus fala que Deus é o nosso socorro, significa que ele vai vir na hora da onde? Das situações difíceis, Nas situações onde a gente não dá conta e ele vem nos socorrer. Então, amados, quando ouvimos essas situações, é onde a gente passa pelo crivo. Eu quero ser um convertido e não um convencido que eu tenho Jesus no meu coração. O mundo está cheio de pessoas que são convencidas, mas que não se converte, que não se transforma, que não muda, quando ouve a palavra.
né? Quando, né, abstrai essa palavra. Às vezes a palavra fica a nível superficial, ela não penetra. E o último tópico que eu coloquei, qual é a sua riqueza? Né? Eu comecei o tema falando das riquezas. Então existem duas riquezas, a riqueza terrena e a riqueza celestial. Quase a gente não se fala, né, de riquezas, né, que advêm com a salvação, com a vida eterna. A gente já pensa na riqueza daqui da terra. E aí a gente pergunta, qual riqueza aquele jovem estava focado? O jovem estava focado na riqueza terrena ou na riqueza celestial? Embora, né, ele aborda Jesus querendo saber como ele faria para herdar o reino dos céus. Então demonstra que ele estava preocupado como ele iria herdar o reino dos céus. Será que o foco dele era esse? Mas a gente vê que não, porque ao ser confrontado pela palavra de Jesus, né, ele se retira triste, né? Ele sai triste, por quê? Porque ele se sentiu contrariado, ele não se sentiu aprovado e ele segue o seu caminho, né? E a palavra de Deus lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, 35, 36 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente pensa, para a gente ganhar o céu, a gente tem que perder aqui. Se eu não quiser perder aqui, né, eu perco a salvação, eu perco o céu. Eu não posso ter os dois, eu tenho que escolher qual que eu quero, não é? E o que adianta, né? E aí, né, o escritor diz, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a salvação? Quer dizer, eu ganhei tudo aqui e tudo aqui ficou, porque isso não tem validade na vida eterna, não é? Então, às vezes, né, a gente tem riquezas que a gente não quer abrir mão. Às vezes a gente pega e fala assim, mas eu não tenho apego a coisas materiais, até porque eu não tenho muito também, né? Mas a gente pode entender que essa riqueza aqui que ele está dizendo, né, não é apenas as riquezas materiais. Daquele jovem eram propriedades, né? Se configuravam bens materiais. Mas quantas riquezas, né, que a gente coloca na frente de Deus, né, que não dá lugar para Deus entrar e ficar em primeiro lugar, né? Então eu posso pensar nas riquezas como trabalho, estudo, conhecimento, né, sentimentos, pessoas, vaidades e outras coisas mais, que se tornam riquezas para a minha vida, porque eu coloco ela como foco da minha atenção, da minha devoção, do meu tempo. Às vezes a gente tem tempo, né, para tantas coisas e não sobra tempo para o Senhor. Eu perguntei para um jovem ontem e falei para ele assim, você está trabalhando de casa? Ele falou, tô. Eu falei assim, então tá sobrando tempo. Ele falou assim, aí ele na mesma hora fez o cálculo, 10 minutos para ir do trabalho, 10 para voltar, 10 minutos para ir para a faculdade. Eu falei, ok, 40 minutos. Por dia você tá tendo 40 minutos, que tá sobrando, concorda? Não tá indo para a faculdade, não tá indo pro trabalho, tá fazendo tudo em casa, online. Então, você calculou aí, né, o tempo que você gasta no trajeto, então 40 minutos. O que você tem feito com esses 40 minutos?
Aí ele falou assim, vendo documentários. Eu falei, sobre o quê? Sobre personalidades, sobre pessoas que eu gosto. Eu falei assim, antes da quarentena, a gente dizia que não tinha muito tempo para orar, que a gente não tinha muito tempo para fazer leituras e devocionais, né, da Bíblia, porque a gente não tinha tempo. É faculdade, é estudo, é escola, é trabalho de escola, é trabalhar fora, é vinho. Mas agora Deus está dando tempo. E como que você tem distribuído o seu tempo? Com o que você tem distribuído o seu tempo? Buscando mais conhecimento secular e o conhecimento celestial e conhecimentos que são eternos. Você não está buscando. Entende? Amados, eu não sou melhor do que ninguém, mas o tempo que tem me sobrado, eu tenho buscado em oração ao Senhor. Eu tenho feito devocionais do Senhor. Por quê? Porque antes eu não tinha esse tempo, mas agora Deus me deu esse tempo. Então eu tenho que buscar mais a Deus, com qualidade. Eu tenho que fazer escolhas, não é? E muitas vezes a gente não está sabendo fazer escolha do tempo que o Senhor está nos dando dentro das nossas casas. Esse tempo de coronavírus, né? Muitas pessoas vêm me perguntar, né? Vêm pegar conselhos. E uma outra pessoa chegou para mim e falou assim, Milka, o que você acha de eu assistir Milagres da Cela 7, que tá bombando na Netflix, tô pensando em ver com meus filhos. Aí eu falei assim, não tem outra opção? Só tem isso para você assistir? Não tem um filme aonde ali, né, venha gerar esperança, um filme, né, que venha gerar paz na sua casa, um filme aonde tem princípios e valores que são de Deus. O tempo já está tão difícil lá fora, tantas guerras, tanta gente morrendo, tanta gente passando necessidade, tantas pessoas perdendo emprego, e eu dentro da minha casa, eu vou ligar a televisão para ver filmes que só gera, né, tristeza dentro de mim, que não vai, né, gerar paz, alegria, esperança. Então a gente tem que ver, jovem, como você tem administrado o seu tempo. Quais são as suas riquezas? Se a sua riqueza é Jesus, então dê prioridade para Ele. É nessas horas que a gente vê onde está a nossa riqueza. Se a gente está preocupado realmente com as coisas celestiais, então a gente vai buscar as coisas celestiais, das coisas que são do Papai. É isso que Deus tem dado oportunidade nesse tempo tão difícil para a sua igreja. E busca, porque se você me buscar de todo o coração, tu me acharás. E será que nós estamos buscando ao Senhor, jovem? Ou a gente fica caçando lives de cantores do mundo e dizer que eu amo esse cantor, sendo que aquilo ali não vai edificar nada na minha vida? Se você dizer para mim que você gastou 2 horas vendo uma live de um cantor seu e você passou 4 horas de joelho no chão e orando e buscando a Deus e lendo a palavra de Deus, então eu não vou me questionar, te questionar, na verdade, eu não vou, porque você está dando mais para Deus e menos para você. Mas às vezes a gente faz o contrário, a gente dá mais pra gente e menos para Deus. Então onde está a sua riqueza? Não é? E aí, para finalizar essa mensagem, o que me chamou mais atenção, sabe o que é? Eu não quero ser aqui saudosista,
nem religiosa, nem fanática, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, irmãos, de maneira nenhuma, jovem. Porque eu sou fraco, falho, como vocês também. Mas é interessante a gente se deter nessa palavra que Jesus chega para aquele jovem. Quando Jesus vai dizer algo contrário do que ele pensava, Jesus fala com amor. O texto fala que Jesus falou com amor. Então o que Jesus queria promover naquele momento? Que aquele jovem, que embora não tivesse o coração dele nas coisas de Deus, mas que ele confessasse. Que ele chegasse para Jesus e falasse: Jesus, eu não consigo vender tudo que eu tenho, dar aos pobres. Eu tenho, Jesus, esse apego. Eu estou com esse apego às coisas materiais que eu tenho, da minha riqueza, Senhor. Ele poderia chegar diante do mestre ali e não sair do jeito que ele saiu, mas poderia ali de fato se ajoelhar diante de Jesus e falar: Jesus, eu não consigo. Eu estou confessando diante de Ti que eu sou um pecador, que eu sou falho. Tu me conheces, por isso que o Senhor está me apontando isso. Então, quando Jesus nos ensina, jovem, não é para a gente endurecer o nosso coração e sair talvez revoltado, mas é para a gente confessar humildemente, porque a palavra de Deus fala: se aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e transformar a sua vida. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer jovens, que se acham, perfeitos, porque nós não somos. Ele já disse ali: bom é só Deus. E é isso que Deus quer nessa noite conosco. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados a Ele. Confessemos aquilo que a gente não consegue praticar. A gente diz que Deus é o nosso refúgio, que eu não serei abalado. Nós falamos isso, nós cantamos isso. Mas quando a gente ouve uma notícia ruim, quando a gente se vê em apuro, a gente começa a ficar o quê? Ansioso. Primeiro sinal que vem é uma ansiedade, é um aperto no peito, é uma tremedeira, é uma falta de ar. Ai, meu Deus, quanta ansiedade. Entende? Então, amados, pratiquem a palavra. Não só retém ela, nas suas mentes, nas suas memórias, mas viva isso. E quando você não conseguir viver, você confessa para o Senhor: eu não consigo viver isso, Senhor. Perdoa, Senhor, mas me faz, Senhor, e me transforma numa pessoa, que vive e pratica a Tua palavra. Amados irmãos, é isso que Deus nos convida nessa noite, que possamos viver essa palavra, que possamos ser jovens de espírito, e ricos da presença de Deus. É essa mensagem que Jesus quer nos passar, que possamos ser jovens, que possamos se rejuvenescer o tempo todo, sabe, com a palavra de Deus, tornar ela nova cada dia mais na nossa vida, e que a gente possa viver a plenitude dos tempos, no nosso tempo presente, no nosso tempo terreno. Que Deus possa, igreja, abençoá-los grandemente. Nós não podemos estar com vocês, caminhando, do lado de vocês, ouvindo vocês, abraçando vocês, mas estamos aqui, orando por vocês e clamando pela igreja do Senhor, que possa resistir e vencer esse tempo de escuridão. E eu peço a todos vocês que fechem os seus olhos agora e vamos
confessar ao Senhor e vamos entregar a nossa vida ao Senhor e falar: Senhor, eu quero rejuvenescer na Tua presença todos os dias e quero me sentir ricos das bênçãos de Deus. Eu quero me sentir pleno. Eu quero que o Senhor, seja o primeiro na minha vida. Eu quero, me entregar a Ti. Talvez hoje eu não consiga fazer tudo pleno, 100%, mas eu confesso que eu quero, que eu almejo, que eu desejo isso, e me ajuda. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, eu sou Pai. Ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor. Ó Deus, palavras, Senhor, que vem, Senhor, nos colocar numa condição de aprendiz, Pai. Deus, ó Pai, inferior a isso, mas o Senhor nos coloca numa condição de discípulo, na qual o Senhor, como mestre, quer nos ensinar, Pai. Ó Deus querido, nós te pedimos enquanto igreja, Pai, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós muitas vezes declaramos, nós falamos, nós cantamos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso refúgio, que nós não temeremos o mal, ainda que a terra se mude. Nós falamos tanto isso, mas na hora de viver isso, Senhor, como isso é difícil, Senhor, como isso se torna pesado, Senhor, como isso se torna distante da gente muitas vezes, parece que a gente não consegue viver isso, Senhor. Ó Deus, mas Tu és um Deus que habita no meio da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, o Senhor, o Teu Espírito habita em nós, ó Pai, e agora nós queremos falar: Senhor, somos falhos, somos pecadores, ó Deus, mas nós queremos não só a Sua aprovação, Pai, mas nós queremos o Seu ensino, Pai. Nós não queremos ser como esse jovem, Pai, que só queria a Tua aprovação, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos o Teu ensino, a Tua palavra, que esquadrinha o nosso ser, o nosso caminhar, o nosso viver, Pai. Mas também, ó Deus, queremos, Senhor, me apresentar como pessoas, como igreja, que somos falhos, Pai, e dizer para o Senhor que nós estamos, Senhor, aqui querendo, Senhor, ser melhores. Queremos praticar, Senhor, os mandamentos, Senhor, ó Pai, que está, Senhor, ali, Senhor, registrado na Tua palavra. E um dos mandamentos tão difícil, Pai, é um dos primeiros: amarás o Teu Deus. E como é difícil, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Muitas vezes é fácil falar, mas como difícil é viver. Mas nós queremos aqui, Senhor, colocar o Senhor como centro da nossa riqueza. A riqueza do nosso viver é o Senhor, é Jesus, é a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos nessa noite: venha sobre a Tua igreja, Pai, e leva contigo, Senhor, o nosso clamor, Senhor, os nossos pedidos de perdão, Senhor, as nossas confissões, ó Pai. E nos faz, Senhor, pessoas transformadas. E nos ajuda, Senhor, a ser transformado pela Tua palavra. Nos ajuda a ser esquadrinhado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem ministrado em nossos corações, ó Pai. Obrigada, Senhor. E desde já eu Te agradeço, Senhor, por esta ministração e pelo milagre, Senhor, e pelo Teu agir em nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém, amém e amém. Amados irmãos, que Deus possa em Cristo abençoá-los, dando nesse tempo, o refrigério, o descanso, a paz em seus corações. Saudades, Eu já até brinquei, no grupo das irmãs, que quando terminar a quarentena, e a gente poder se abraçar, eu vou entrar na quarentena de abraçamento e beijamento, Porque a gente fica, tão distante e a gente está acostumado, o povo brasileiro é tão caloroso, a gente quer abraçar, quer beijar, e a gente não poder fazer isso, por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Mas a esperança está no Senhor, Pode estar tudo mal,
mas é aquele que a gente espera, é naquele que a gente confia, que nos trará uns dias de vitória. Que Deus abençoe e breve nós estaremos juntos, congregando no mesmo espaço. Um abraço a todos.